Olá pessoal, boa noite. Eu me chamo Alan, sou estudante da Escola de Referência em Ensino Médio Cônigo Alexandre Cavalcante. Oi, pessoal. Eu me chamo Letícia e nós estamos aqui para fazer algumas perguntas ao empreendedor Jardiel Moura. Ok. De maneira inicial, né, quero dizer que é um prazer ter vocês aqui, certo? Quero mandar um abraço também para o professor Leonardo, certo? Que eu conheço de longuíssima data. E agradecer a presença de vocês, né? Do Alan, da Letícia e também da Camille, que está ali fazendo a questão da nossa gravação, transmissão, e também do Pratnim, que está aqui no processo de edição. Podem contar comigo para o que precisar e vamos conversar sobre empreendedorismo. A gente que agradece desde já. E para darmos início às nossas perguntas, vamos começar pelo básico. A gente gostaria que o senhor se apresentasse para a gente, falasse um pouco sobre sua formação acadêmica, nome do empreendimento, ramo de atividade e também do empreendimento. Bacana. Vamos lá, um monte de coisa, né? Então, você assim de maneira muito direta, certo? Meu nome é Jardiel, para quem não me conhece, Jardiel Moura. Eu empreendo na área da educação a partir do Instituto Moura de Educação e Tecnologia, que a gente tem em 4 cidades. A gente tem aqui em Bezerros, temos em Bonito e a gente acabou de inaugurar outras 2 sedes no Ceará, uma em Russas e uma em Limoeiro do Norte. E também temos o IMET Digital, que também é um outro braço nosso. Além disso, a gente aqui também é a Universidade Estácio, então a gente também tem a Estácio em todos esses polos, né? Minha formação é um pouco diversificada, que eu já passei por várias questões, certo? Por exemplo, minha primeira graduação foi em Administração de Recursos Humanos, certo? Na sequência, eu fiz bacharelado em Administração de Empresas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. A minha MBA, certo? É em Planejamento e Gestão Organizacional, que eu fiz pela UPE. E o meu mestrado é em Administração de Empresas pela UFPE. E recentemente eu terminei a licenciatura em Matemática, certo? Empreendo na área de educação, sou professor, certo? E também já atuei no setor privado em alguns locais. Já trabalhei na Plus Vita, que vocês devem conhecer, aqueles pães, na Plus Vita. E passei 4 anos e um pouquinho trabalhando na Eurovia Veículos Renault como analista financeiro. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre empreendedorismo, pode perguntar, que eu sei que vai ser uma conversa muito virtuosa. Muito. Para ser de maneira direta assim, sobre visão, como surgiu a ideia do senhor ser empreendedor? Bacana. Na verdade, o empreendedor, a primeira coisa que ele precisa fazer é identificar um problema. Empreendedor nada mais é do que uma pessoa que enxerga problemas e a partir do momento que ele observa esses problemas, o que é que ele faz? Ele cria soluções. A ideia de empreender na educação veio porque eu sempre atuei na área da educação, certo? Antes de ter o IMET, eu dei aula assim em uma dezenas de escolas técnicas. Também sou professor universitário, já coordenei uma faculdade. Então, em todos esses locais que eu passei, eu percebi algumas carências. E o IMET vem justamente para poder resolver essas carências, principalmente aquelas relacionadas, senhora Letícia, a mercado de trabalho. Como é que faz para poder pegar o jovem e levar para o mercado de trabalho? Como é que a gente faz para poder preparar ele da melhor maneira possível? Muito bom. Quais suas características pessoais mais importantes para o seu empreendimento? Eita danada, uma pergunta assim bem interessante, certo? Talvez a minha característica pessoal mais importante, tanto para mim como para todos os empreendedores, é a persistência, certo? O empreendedor, ele persiste, essa é a primeira coisa. Além de ter visão, conseguir enxergar seu negócio, além de ser uma pessoa que se adapta a diversas situações, ele tem que ser uma pessoa persistente e também resistente, porque independente do negócio que você tem, ele vai passar por adversidades. E uma característica que eu gosto muito, não é apenas minha, mas de todo mundo que trabalha comigo, nós somos uma empresa inovadora. A gente pensa em inovação o tempo todo, certo? Eu acabei de vir de Caruaru agora, eu vim pensando em inovação. Ontem eu fui com a minha coordenadora de enfermagem para Gravatar, a gente fez um vídeo de um determinado produto que a gente vai trazer para cá também. Então a gente está sempre pensando em inovação. Mesmo. Então, no seu trabalho como empreendedor, como você identifica novas oportunidades? Bacana. Bem, como é que a gente identifica novas oportunidades, seja no meu negócio ou em qualquer negócio que se vai atuar? A primeira coisa, certo, é o empreendedor, ele não pode pensar que a ideia que ele teve, ela é a melhor do mundo. Toda ideia precisa ser testada. A gente chama de produto mínimo viável, PMV, certo? Você tem uma ideia, eu quero comercializar determinado produto. Você precisa de um produto mínimo viável. O que é isso? É começar. Você precisa fazer a menor parte do negócio para poder começar. E evidentemente que eu recomendo fortemente para quem está empreendendo que escolha um determinado segmento e siga por ele.
Mais tarde, com mais experiência, você poderá ser um empreendedor cereal, certo? Que é aquele empreendedor que está em vários campos, mas inicialmente escolher um campo. Entre o surgimento da ideia e a implementação, transcorreu muito tempo, desenvolveu algum plano para o negócio? Bem, eu já atuava como professor e eu também sempre dei consultoria, certo? Eu atendia, por exemplo, 2, 3 empresas. Até hoje eu ainda atendo. Não essas, mas outras. E justamente quando eu ia para as empresas dar consultoria na área de administração financeira, recursos humanos, departamento pessoal, carreira, novos negócios, que é o que eu falo, certo? Sempre me pediam, não tem nenhum curso para trazer para cá, não? Traga um curso de assistente administrativo, traga um curso de informática. Por que não tem um curso de determinada coisa aqui? Então, eu digo não. Se existe a necessidade, é porque existe o mercado. Eu criei a primeira turma do Instituto Moura, que foi de assistente administrativo e financeiro. E eu era professor das 4 turmas, 8 às 10, 10 às 12, 3 às 15, 15 às 17. E graças a Deus, as pessoas que se formaram naquele momento, sempre que eu as encontro, estão em excelentes locais profissionais. O maior que temos em Bezerros. Exatamente. Sobre o seu empreendimento, quais as potencialidades dele? Bacana. Aqui a gente busca sempre observar a questão da inovação, então a gente está preocupado com as potencialidades. Por exemplo, em Bezerros não tinha o curso técnico em enfermagem. A gente trouxe para cá. Para trazer um curso técnico é uma ação que leva pelo menos 2 anos e meio de planejamento. Planejamento, documentação, licença e etc. E a gente seguiu todo o processo, do início ao final, e agora Bezerros tem um curso técnico em enfermagem, certo? Um outro curso que o pessoal procurava aqui era refrigeração, para mexer com ar-condicionado, tem gente que gosta, não é? A gente também preparou um laboratório e trouxe esses cursos para cá. A gente atende a demandas que surgem no mercado, ou seja, os cursos que a gente tem aqui não vem, eu me acordei de manhã e quero abrir um curso, não. Ele vem a partir da necessidade das pessoas, da necessidade do mercado, para que a pessoa possa se formar e ir para o mercado. É interessante quando você fala de inovação e de trazer inovação para as cidades, porque é uma coisa que às vezes não tem em algumas cidades assim. Você trouxe inovação para aqui, para Bezerros, e eu acho isso muito interessante. Opa, fico feliz. E como iniciou o seu empreendimento? Bem, empreender na área da educação requer assim, muitos desafios. O principal deles é você conseguir identificar as demandas de mercado, os profissionais para poder atuar e assim conseguir gerar valor. O interesse de começar a trabalhar efetivamente na área da educação veio da minha vivência, própria vivência. Vivência como professor, vivência como coordenador, vivência como professor universitário, vivência como coordenador de curso superior, entre outras questões. Sobre suas origens, o senhor tem alguém que o senhor se espelhou, tem alguém como modelo na sua família, ou em algum vínculo que o senhor tem familiar? A minha família, de maneira geral, a gente não tem, né, infelizmente, nenhum empreendedor que tenha, assim, efetivamente conseguido crescer, certo? Por exemplo, a minha mãe, ela teve um banco de feira, certo? Um banco de feira, feito todo mundo tem aqui, por mais de 15, 20 anos, certo? O meu pai, por exemplo, tem uma barraca de confeito, certo? Uma barraca de confeito. E eu também já tive uma barraca de confeito, dessa que o pessoal empurra para poder vender. Eu já tive um coco, já vendi coco na rua. Eu já tive, por exemplo, uma barraca de cachorro-quente, que nessa barraca de cachorro-quente eu vendia cachorro-quente. Sabe como eu inovei na barraca de cachorro-quente? Parece uma bobagem, mas ninguém vendia misto. Sabe quem vendia misto? Eu. Porque somente eu tinha uma, como é que se diz? Uma sanduicheira. Então eu tinha a barraca de cachorro-quente, aí eu botei 2 ferrinhos, coloquei um local para vender batata frita, e do outro lado eu botei mais 2 ferrinhos e coloquei uma sanduicheira. E ali começou a surgir a questão dos primeiros negócios. Um pouco mais à frente eu enfrentei algumas dificuldades. A coxinha custava 50 centavos na época. 50 centavos na época a coxinha. Passei por algumas dificuldades, acabou não dando certo, eu peguei e fui trabalhar para outras pessoas. Inclusive, um conselho que eu daria fortemente para quem deseja empreender é o seguinte: eu quero empreender na área da alimentação. Eu recomendo que você trabalhe um tempo, uns 6 meses, 1 ano, na área da administração. Para quê, professor? Para você poder identificar as dores, identificar onde está o problema, identificar quais são os produtos que mais saem. Ah, mas eu sei da minha cabeça. Não sabe. Só sabe quem está em loco. Só sabe quem está com a mão na massa. Por exemplo, quantas refeições o meu restaurante vai vender na segunda-feira? Vende 40 refeições. E na terça, ele vende 60 refeições. E na quarta, só vende 15.
Se eu não souber isso, eu vou preparar 60 refeições na quarta-feira e só sai 15. Então, quando eu trabalho no local de alguém, trabalho na empresa de alguém, eu consigo aprender. Então, quero empreender na área de tecnologia, tanto é trabalhar na empresa de tecnologia. Quero empreender na área da educação, trabalho na empresa de educação, como eu, que fui professor, coordenador e etc. Quero empreender na área de saúde, tenta trabalhar em um consultório, uma clínica na área de saúde. Ou, se não houver a possibilidade, começa e vai assim mesmo, certo? Mas, se você tiver essa vivência anterior, sem nenhuma dúvida, as chances de progresso são maiores. Ótimo. E como foram os primeiros tempos de empreendimento? Geralmente são muito tumultuados. Geralmente, quando você começa a empreender, até que o seu negócio vá funcionar de maneira linear, leva pelo menos um ano e meio. Então, por isso que eu disse que uma das principais características é a persistência e principalmente a resistência. O que é resistência? É você começar seu negócio agora e ele não dá certo. Sabe o que a maioria das pessoas fazem? Desistem. Hoje, por exemplo, eu estava conversando com uma menina e ela disse: professor, eu todas as vezes eu começo a minha lojinha virtual e simplesmente eu paro de atualizar o Instagram. Eu disse: por que você para? Eu disse: porque acaba a inspiração. Eu disse: senhorita, atualizar o Instagram da empresa não é hobby, é trabalho. Você não precisa gostar, você tem que fazer. Empreendedor faz, principalmente no início. Ah, porque acaba a inspiração. Procura e coloca, o nome disso é trabalho, para de enrolação. O restante é só floreio. Você faz e faz. 6 meses, 1 ano. Quando você passar 1 ano fazendo, pegando de um local e colocando, você vai descobrir que você vai conseguir criar. Porque você já tem bagagem. Porque ela não está conseguindo, porque não tem bagagem. E toda vez desanima. Então, o empreendedor no começo do negócio vai saber. Não vai vender quanto gostaria. Não vai atingir as pessoas tanto quanto gostaria. Vocês, futuros empreendedores, vão descobrir também. As pessoas próximas às vezes não vão poder comprar vocês, quem vão comprar são outras pessoas, por algum motivo que eu acho que vocês imaginam, e aí isso pode ser uma conversa posterior. Então tem muitos desafios, mas ninguém vence o tempo. Persista, resista e outra coisa, converse com quem já fez o caminho. Uma última coisa para essa resposta não ficar muito longa é: pegue conselhos de pessoas que já fizeram o caminho. Não se aconselhe com pessoas que não construíram nada. Eu conheço pessoas que têm uma mente brilhante, muita energia, vontade. Aí vai perguntar a uma pessoa: e aí? Posso fazer tal coisa? A pessoa vai lá e amputa o sonho da pessoa. Uma pessoa que está crescendo, Alan, Letícia, Camille, uma pessoa que está crescendo, ela nunca vai desanimar você. Nunca. A pessoa que está crescendo, ela está preocupada com o quê? Em olhar para frente, em avançar, em progredir. Ela não para falar mal de ninguém, não. Se você vê alguém falando mal de alguém, é porque essa pessoa está estagnada ou tem um sério problema. Quem está crescendo não tem tempo de perder tempo falando dos outros. Uma pessoa que está crescendo, ela jamais vai reclamar de você, falar mal de você. Uma pessoa que tem 100 mil seguidores no Instagram, ele não vai falar mal da pessoa que tem 100. Não vai. Sabe quem fala mal da pessoa que tem 100? Quem tem 80. Quem tem 50. Certo? Então, aproxime-se de pessoas que podem impulsionar vocês e se aconselhe com pessoas que já fizeram o percurso. Não aceitem conselhos daqueles que não fizeram nada ainda. Tá vendo, pessoal? Quem vê close não vê corre. Jardiel está hoje no topo, mas para começar teve muitas batalhas. Mas agora as conquistas estão vindo, né? Graças a Deus, e só vai crescer. Uma pergunta que eu achei bem interessante aqui sobre relações e lideranças. Qual a importância das relações internas em seu empreendimento? Principalmente eu que trabalho com educação, é importantíssimo. Importantíssimo. O IMET não estaria atendendo tantos alunos como atende hoje se não fosse um time dedicado, certo? Eu tenho, por exemplo, aqui ao meu lado, na outra sala, eu tenho a minha coordenadora,
do curso técnico em enfermagem, eu tenho minha diretora administrativa e financeira, eu tenho a minha assistente comercial da Estácio, eu tenho a secretária, eu tenho os professores, eu tenho o Pratinim. Funcionar uma empresa é um conjunto de pessoas trabalhando. Professor, o senhor faz o quê? Eu dou apoio. Eu sou a pessoa que eu dou apoio às operações. E aí eu vou aproveitar para dizer um conceito a vocês. O conceito de gestão. O que é gestão? Todas as vezes que vocês pensarem em gestão de empresas, você pense em uma mulher grávida. Pensou numa mulher grávida? O que é que uma mulher grávida faz? Tem uma mulher grávida e tem um bebê na barriga dela. A mulher, ela oferece todas as condições necessárias para que o bebê se desenvolva. O que é que um gestor faz? Ele oferece todas as condições necessárias para que o seu time possa entregar o melhor resultado. Então, meu papel aqui é fazer a gestão e oferecer as melhores condições para que todos os talentos que trabalham aqui no IMET possam dar o máximo da sua potencialidade. Temos algumas questõezinhas? Tem que ter, faz parte do business, certo? Mas aqui temos uma equipe muito coesa, muito coesa. Ah, eu esqueci de falar, né, de Pratinim, que está ali fazendo aqui a gravação desse podcast, que está aqui comigo pegado. Achei muito importante essa sua resposta, porque além de uma resposta para uma pergunta, é um conselho para as pessoas. Então fica aí, gente, o conselho de Jardiel Moura. Para dar continuidade ao andar da carruagem, qual a importância das relações externas com clientes, fornecedores, pessoas influentes para o seu empreendimento? A gente precisa manter uma relação com o mercado que a gente chama de relação mercadológica muito ativa. Negócios que dão certo precisam estar muito ativos no mercado. Ou seja, eles precisam conversar com outras empresas, eles precisam conversar com seus clientes, eles precisam conversar com empresários, eles precisam conversar com, a gente chama de stakeholders, certo? Com o ambiente externo. Se você não tem esse relacionamento, acaba em algum momento fragilizando. É fácil fazer isso, Caralan? Não é fácil, certo? Não é fácil. Por quê? Em toda relação tem interesses. Toda relação tem interesse. Nós temos um interesse aqui nessa conversa, fazer a questão dessa entrevista. Outras pessoas que a gente se relacionam têm outros interesses. Então, alinhar isso requer um desafio. Mas eu gosto de desafios. Sabe uma coisa que diferencia tudo quando a gente pensa em desafios? Vou dizer aqui a você agora. Quando uma coisa é bem difícil, ela é rara. Então, é um local que poucas pessoas conseguem chegar. Quando eu vejo uma coisa que é bem difícil, eu digo, vou fazer, porque eu vou ser a referência nisso aqui. Eu quero saber o que ninguém sabe. Eu quero ter essa ferramenta que ninguém tem. Para que na hora que eu precisar usar, essa ferramenta estiver disponível. Às vezes é um assunto que você pensa que nunca vai usar. Você acabou de ler um livro sobre tribos indígenas. Você diz, nunca vou usar isso. Vai. No livro fazia-se uma breve descrição de como era a vida em uma aldeia. Eu digo, como a vida em uma aldeia é bacana. A maneira que a pessoa fez a descrição da vida em uma aldeia é a maneira que eu faço a descrição das pessoas aqui no IMET. Ou seja, extremamente detalhada. Então, você não espera utilizar um conteúdo, mas acaba utilizando. Então, é importantíssimo essa contextualização. Muito boa a resposta. Sobre o seu empreendimento novamente, quais foram os fatores mais importantes para o sucesso do seu empreendimento? Você pode compartilhar com a gente? Posso sim. Né? Na verdade, é estar atento às oportunidades. Nunca é uma coisa só que acontece. Nunca é uma coisa só que acontece. É um conjunto de coisas. Talvez um dos maiores méritos da equipe do Instituto Moura de Educação e Tecnologia seja estar muito atento com o mercado. Muito atento. Não tem curso de eletricista, a gente vai lá e traz. Não tem curso de refrigeração, a gente vai lá e traz. Não tem curso de enfermagem, a gente vai lá e traz. Não tem formação na área de pneumática, a gente vai lá e traz. Não tem formação, a gente vai lá e traz. Vem a questão da pandemia, a gente coloca os cursos no modelo digital. Passa a pandemia, a gente volta para presencial. E sempre investindo. Sempre investindo. A gente até acabou de visitar aqui a questão do IMET, certo? Em um momento futuro a gente vai trazer também a turma, tal, etc. A pessoa que passa aqui na frente imagina o tamanho. Quando ela entra, ela vê uma outra coisa. E graças a Deus, todas as salas preenchidas, funcionando. Mas não é apenas um elemento. É estar atento a tudo aquilo que acontece em tempo real. Estudar, entender o mercado. Muito perfeito, né? E como a gente já deve ter percebido, percebemos a importância de Jardiel aqui no Instituto Moura. Então, uma pergunta simples e objetiva, qual a importância da sua liderança para o seu empreendimento? Bem, todo negócio precisa de um líder. E o que é um líder? Às vezes a pessoa pensa que liderar é uma coisa boa, né? E fácil. Está enganado.
Liderar é extremamente difícil e delicado. Liderar é pesado. Para quem nunca liderou um time, por exemplo, hoje no Instituto a gente tem 35 pessoas trabalhando. Para quem nunca liderou um time de 35 pessoas, vai ser extremamente pesado. Mas, e qual o diferencial disso, professor? Fazer com amor. Fazer com vontade. Fazer acreditando que é possível fazer. Fazer mesmo na ausência de recursos. Fazer, fazer e fazer. E o que eu preciso fazer, às vezes eu preciso de uma ferramenta, outra ferramenta, outra ferramenta. Às vezes não tem essa ferramenta. Sabe o que a gente faz? A gente compartilha, a gente pede, a gente encontra uma demo, a gente vai começando para poder fazer as coisas acontecerem. Muito bom. Eu queria saber como você faz para solucionar os problemas que acontecem na sua empresa, tanto como resposta agora, quanto para conselhos de empreendedores que estão entrando agora no ramo de empreendedorismo, né? Bacana. Bem, assim que surge um determinado problema, a primeira coisa que o empreendedor pensa em fazer é sair lá e resolver na mesma hora. Isso funciona até um determinado tempo do seu empreendimento. Esse modelo de apagar incêndio, ele funciona até você ter 10, 12 funcionários. Certo? Quando você passa de 20, se você atuar dessa maneira, vai dar errado. Então, como é que se resolve problemas, empreendedores? Primeiro, identificando de onde surgiu o problema. Porque não é resolver o problema, é de onde ele surgiu. O que gerou esse problema? Observa isso, soluciona o incêndio e vai no nascedouro do problema. Às vezes, todos os problemas que você tem estão vindo de uma única fonte. Que se você cortar ela, ou se você interditar ela, ou se você simplesmente observar ela com mais carinho e atenção, ela deixa de existir. Não, professor, mas vem um problema daqui, um problema daqui, um problema daqui. Às vezes não. Às vezes essa fonte, ela está contaminando essa fonte, e a água do rio inteiro está ficando baldeada. Identifique o nascedouro do problema. Na hora que você identifica o nascedouro, aí você consegue solucionar ele de maneira definitiva. E como, enfim, o senhor participa de atividades de associações e entidades, tipo associações empresariais, clubes de serviços, ONGs e etc. Sim, participo, né? Eu, por exemplo, sou membro do LOCUS, que é um grupo de pesquisa em economia criativa da Universidade Federal de Pernambuco. Certo? Também a gente tem associação com a CDL, certo? Que é a Câmara dos Dirigentes Lojistas, certo? Eu também faço parte de um clube de novos negócios, certo? Que é Million, certo? Um clube de novos negócios. E também tem um processo de mentoria, ou seja, eu estou sempre procurando novidade, entendendo como é que funciona o mercado. Esse espaço de relacionamento é muito importante, mas ele precisa ser um espaço de troca. Eu ofereço algo a você e você me oferece algo em troca. E a gente junto cresce. Não pode ser apenas unilateral, apenas você me dá ou apenas eu dou a você, certo? Mas esses ambientes, eles ajudam no network, mas uma coisa eu vou dizer a vocês com muita segurança. O empreendedor, ele trabalha muito sozinho, certo? Às vezes a pessoa não notou, mas aí a pessoa trabalhou lá 11 horas, 12 horas, 15 horas, 18 horas. Aí talvez alguns de vocês digam assim, e a qualidade de vida, professor? É porque o seu conceito de trabalho está errado. Quando você pensa em trabalhar 18 horas, sabe o que a maioria das pessoas pensam, Alan e Letícia? Pensam que é alguém com uma enxada limpando um terreno. Não. Trabalhar 14 horas, 15 horas, 16 horas é você trabalhar de prontidão. Eu estou aqui, mas meu celular está ali ao lado. Se algum funcionário meu que está no Ceará, nesse momento, em um dos negócios que eu tenho lá, ligar para mim, eu vou responder. Eu não estava trabalhando, não? Estava trabalhando, certo? Então, o conceito de trabalho também tem que ser discutido. Agora, as pessoas mais jovens que desejam empreender, o que eu vou dizer pode ser muito polêmico, e eu quero ser polêmico mesmo, certo? Precisam trabalhar e muito. Trabalhar de sol a sol, trabalhar de 8 da manhã a 10 da noite, para aprender o que tiver que aprender. E depois empreender com a maior energia possível. Ah, professor, eu acho que eu só devo trabalhar 8 horas, então você é comum, você é mediano. Fica onde tu deve estar e pronto. Para empreender tem que ter coragem e principalmente energia. O empreendedor sem energia não funciona não. Professor, mas eu acho que se deveria se preocupar com a qualidade de vida, etc. Claro. Cada coisa tem seu tempo.
Quem está começando um negócio agora, você, senhora Letícia, começando um negócio agora, Alan começando um negócio agora, Camille começando um negócio agora, você vai ser tudo. Você é RH, você é departamento pessoal, você é vendas, você é comercial, você é administrativo, você é financeiro, você é contas a pagar, contas a receber, tesouraria, controladoria, compliance. Tudo é você. Aí já no comecinho tu diz, só vou trabalhar 6 horas. Pelo amor de Deus. Não funciona, não funciona. O empreendedor, principalmente aquele que está começando, precisa saber que a jornada é dura, que ele vai trabalhar muito, 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 mas que ao final ele vai celebrar a conquista. Principalmente quando ele se apoia, segue orientações de quem já conseguiu fazer o percurso. Você acha importante essas atividades? Sem dúvida nenhuma, né? Veja que uma conversa como essa aqui, a gente não chegou aqui, por exemplo, para conversar qualquer coisa. A gente está conversando sobre negócios, sobre business, sobre empreendedorismo, sobre transformação. Então isso assim é sine qua non, indispensável. Enquanto mais atividades relacionadas a empreendedorismo existir, melhor. Eu vou pedir uma licencinha aqui para eu sair, me retirar um pouco, mas eu já volto para lhe fazer umas perguntas, que eu tenho umas perguntas bem objetivas para lhe fazer ainda. Ok. Quantas horas diárias são dedicadas ao trabalho? O senhor trabalha aos sábados e domingos? Você tira férias regularmente? Bem, eu trabalho, por exemplo, aqui no IMET, de segunda a sábado, né? De maneira geral, de 8 às 18 horas, certo? Aqui funciona de 8 da manhã às 10 da noite, todos os dias. Aqui no IMET funciona nesse horário, 8 às 10. Quando é que eu estou aqui? Geralmente eu estou aqui 2 vezes por semana. Eu estou aqui na quarta-feira, os outros dias eu estou em outras atividades profissionais. Quantas horas eu trabalho? Eu estou de prontidão, o negócio é meu. Quem responde sou eu. Se der um problema, sou eu que vou resolver. Evidentemente, se for um problema de minha competência. Se for um problema administrativo, eu tenho uma diretora para resolver o problema administrativo. Se for um problema de coordenação, eu tenho uma pessoa para resolver o problema de coordenação. Se for um problema de adição, eu tenho uma pessoa para resolver o problema de adição. Mas tem problemas que quem resolve é quem efetivamente responde pelo business. No caso sou eu, então eu estou de prontidão. Se precisou, estou de prontidão. Se eu tiro férias, tiro. Amanhã, por exemplo, eu vou estar viajando para Natal, vou fazer meia maratona lá. Há umas 3 semanas atrás eu fui para João Pessoa e fiz uma maratona lá. E se eu quisesse viajar na próxima segunda-feira, eu também viajaria. Inclusive, sua maratona, você foi campeão, né? Desde já, parabéns. Muito bem. Arrasou. E é isso. Isso que é um líder, isso que funciona ser um líder de uma empresa grande. Que o senhor tem várias filiais pelo Brasil, né? Que, no caso aqui em Pernambuco e no Ceará. Muito interessante. E como você identifica as novas oportunidades? Geralmente eu observo o mercado, certo? Depois de observar o mercado, eu converso com algumas pessoas e eu testo as minhas ideias. O que é testar a ideia? Testar a ideia é chegar e perguntar à pessoa. Ó, o que é que tu acha disso aqui? O que é que tu acha disso aqui? O que é que você acha da gente aqui fazer um podcast? Se eu perguntei isso, eu perguntei umas 5, 6, 7 pessoas. Mais de 10, na verdade. Mais de 10, na verdade. Logo no começo, assim que eu perguntei, todo mundo disse, vamos. Sabe quem se moveu para fazer? O senhor. Só eu. Sabe o que aconteceu com as outras pessoas que estavam, vamos? Eu não faço a menor ideia. Simplesmente desistiram no meio do percurso. Se eu não tivesse parado, adquirido os equipamentos, contratado um editor, nós não teríamos um podcast. E talvez a gente não tivesse tendo essa conversa tão virtuosa aqui. Empreendedor não apenas pensa, ele pensa, executa, monitora e busca os recursos finais. Eu vou fazer só mais uma última pergunta, que eu vou precisar me retirar. Eu queria saber se você tem critérios para a contratação de colaboradores para o seu empreendimento. Se tem, quais são eles? Bem, a primeira coisa que eu observo, para mim, independente de ter experiência, pode ter experiência ou não, mas vocês conversando comigo aqui há algum tempo devem ter percebido, eu gosto de pessoas que têm energia, pessoas que querem crescer, pessoas que querem aprender e pessoas que querem trabalhar de verdade. De verdade. Porque aqui a gente está crescendo e vai crescer muito mais. Então, aonde tem uma oportunidade hoje dessa altura, daqui a pouco vai ser uma oportunidade dessa altura, daqui a pouco vai ser uma oportunidade dessa altura. Agora, tem uma coisa que não se vence, o tempo. Existe um tempo de maturação. Sabe qual é o principal problema de vocês que são mais jovens? Vou dizer agora, o principal problema. Às vezes, vocês começam a trabalhar na empresa hoje, na segunda-feira, e vocês já querem ser promovidos para diretor-geral na sexta. Não!
Não. Vocês precisam ter um determinado tempo de maturação. E esse tempo de maturação não é vencido sem o tempo. Eu, por exemplo, já fui analista financeiro. Para sair de assistente para analista financeiro levou 1 ano. Para sair de analista financeiro júnior para analista financeiro pleno, levou mais 1 ano e meio. Mas, professor, esse tempo todo? Sim, porque tinha coisas que eu tinha que vivenciar. Então, esteja num bom lugar, certo? Critério que a gente utiliza aqui, vontade, energia e, principalmente, brilho no olho. Brilho no olho. Muito bem. Foi um prazer, né, fazer esse podcast com você. Eu vou precisar me retirar agora. E espero que a gente tenha outras oportunidades, né, de conversar com você, de se aperfeiçoar com você. E o senhor é um excelente profissional. Ok. Conte comigo para o que precisar, senhora Letícia. As portas do IMET estão sempre abertas e o que precisar de mim pode contar comigo. Muito obrigada. Dando continuidade e para encerrar também, nossa conversa foi breve, mas muito objetiva. Você tem metas para o seu empreendimento? Tenho sim. Aqui no IMET a gente tem muitas metas. A principal e a muito mais próxima da gente é a gente conseguir trazer outros cursos técnicos aqui para Bezerros. Por exemplo, como curso técnico de radiologia, curso técnico de análise clínica, entre outros cursos, pensando no Instituto. E principalmente atender cada vez mais e melhor os clientes que a gente já tem e os novos clientes que vão participar das turmas que já estão em andamento e as turmas futuras. Interessante, pessoal. Para o pessoal que quer ingressar na área da saúde, aqui ter o curso de enfermagem e logo mais vamos ter outros cursos, né? Cursos na área da saúde também, já está em marcha. Ótimo. E para finalizar, diante do exposto, qual sua missão e visão diante disso tudo? Bem, eu acredito que o empreendedorismo é um caminho, certo? Com muitas possibilidades para que todas as pessoas possam desenvolver. Ele não é um caminho único, certo? Ele é mais uma alternativa. Alan pode trabalhar em uma empresa e empreender. Alan pode trabalhar em uma empresa, empreender e fazer faculdade. Alan pode trabalhar em uma empresa, empreender em 2 negócios e fazer a faculdade. E será que eu posso, professor? Com certeza absoluta. Você só precisa descobrir uma coisa. O que eu preciso priorizar? Empreendedorismo é mais uma alternativa na sua vida. Mais uma alternativa. Eu quero ser administrador. É uma alternativa. Eu quero empreender. É uma segunda alternativa. Eu quero ser engenheiro de pesca. É uma alternativa. Empreender é outra alternativa. Eu quero ser biólogo. É uma alternativa. Empreender é outra alternativa. Trabalhar numa empresa de seguros é outra alternativa. Vocês jovens, certo? Aproveitem todas elas. E principalmente, inovem, se arrisquem, pensem competitivamente, pergunte e fale com pessoas de mercado. Tem muita gente querendo ouvir vocês. Muita. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista com o professor Jardiel. Desde já, a gente queria agradecer à professora Lívia, que é nossa professora de Projeto de Vida e Empreendedorismo, por dar esse trabalho para nós, alunos do terceiro B, e a realizar. E a gente escolheu o nosso querido empresário Jardiel Moura, que é daqui de Bezerros, diretor e líder do IMET Cursos. E desde já a gente também queria agradecer ao senhor e dar uma pequena lembrança. Eita. É simples, mas é de coração. Eita, muito obrigado, meu caro. Muito obrigado. Certo? Daqui a pouco eu já tiro aqui pra poder... Eita, tirou. Vou até mostrar a vocês aqui, viu? Não é pra qualquer um não, viu? Quem tem aqui... muito bem, a logo da escola. Eu quero, eu posso, eu consigo. Top. É o que o empreendedor precisa. E aí, caro Alan, certo? Cara Camille... a senhora Letícia também, que não pôde ficar agora até o final conosco, mandar, de maneira geral, agradecer a professora Lívia, certo? Pelo trabalho e pela condição, certo? Muito provavelmente, em momento futuro, a gente vai convidar ela para uma conversa aqui também, para a gente poder falar sobre projeto de vida. Não tenho dúvida que vai ser muito positiva. Um abraço para o Leonardo, para todos os alunos. E o que vocês precisarem do IMET, podem contar conosco, certo? Eu vou ver o que a gente consegue fazer aqui para conseguir um momento de treinamento para vocês virem aqui, utilizar o nosso laboratório e conhecer mais a instituição. Foi um prazer, Alan, ser entrevistado por você e estou por aqui para o que precisar. O prazer foi todo meu e diante disso tudo, eu queria dizer ao senhor que nossa escola está sempre de portas abertas para lhe receber, para fazer uma visita futura ou estar bem pertinho. Obrigado.